Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, Geisa Aparecida do canal Silenciaramente. E hoje eu vim trazer mais um conteúdo, mais uma reflexão aqui do que eu tive, um insight bem, eu acho que vai ser bem libertador para muitas das pessoas. E espero que vocês gostem, esperem que eu consiga contribuir, que vocês consigam entender a mensagem que eu vim passar para vocês hoje. E é isso, gente. Então, hoje eu vim falar sobre medos, liberar possíveis medos de infância, possíveis medos que eles refletem na sua vida hoje, na fase adulta. Então, gente, eu acho bem interessante porque isso eu falo que alguns medos e algumas práticas, depois de alguns anos que eu venho me aperfeiçoando ao longo dos meus estudos e tudo, e a gente vem se autodescobrindo, né, redescobrindo, porque muitas das vezes a gente não alcança certos objetivos que a gente tem na vida por conta de medos e erros do passado. E aquilo fica te assombrando na sua vida atual, hoje, no seu agora. Então, é muito importante o fato da gente reconhecer e liberá-los, reconhecer, não tacar, não como tem dito, como existe o dito popular da gente tem mania de, às vezes, tapar o sol com a peneira, né, gente? Jogar sujeira para debaixo do tapete. Não, realmente enxergar, observar que existe um medo, existe uma sujeira ali debaixo do tapete, existe um medo traumático, existe algo que nos paralisou em algum certo tempo da nossa vida e que a gente precisa botar para fora, a gente precisa jogar luz naquele problema. Definitivamente jogar luz, gente, porque isso acaba travando a nossa vida completamente. E muitas das vezes é a razão do qual aquele seu desejo que você tanto quer que se materialize, talvez... Ou melhor, talvez a sua vida não consiga, você talvez não consiga seguir adiante em um relacionamento, talvez em um trabalho, você não consiga se manter em um trabalho, e nem se manter assim bem com você mesmo, não conseguir se amar, olhar no espelho e gostar da figura, gostar daquela pessoa que você está sendo hoje, por conta de uma trava do passado, por conta de um medo seu que te paralisou. Ou não precisa ser relacionamento, não precisa ser certamente de um erro de um medo do passado, mas sim de um medo recente, não importa, mas algo que você conseguiu mapear e você entende que aquilo está te paralisando. Então, gente, eu acho muito interessante a gente conseguir fazer esse mapeamento mental realmente e para a gente poder identificar e a gente sim se libertar. Porque se a gente não fizer isso, gente, a gente vai se amarrar e vai ficar paralisado. E às vezes o medo, às vezes o trauma, né? Porque, gente, sempre o medo ele é traumático, né? O medo ele te paralisa. Você, muitas das vezes, afeta até mesmo a sua saúde, né? Física, mental, espiritual. E você começa a ter vários sintomas mesmo, que você precisa, muitas vezes a pessoa, ela ela se sente corpo doente, então ela procura um médico, procura um especialista, e muitas das vezes, gente, para muitas pessoas é o que dá muito certo, porém também, muitas das vezes a pessoa fica refém daquilo pelo resto da vida, com um remédio que talvez que só está tratando o externo, não está tratando o interno, porque se bastar ela se autoanalisar e ver que realmente ela precisa mudar, precisa limpar aquele sentimento dentro, aquele medo, aquele trauma dentro dela, aquilo vai libertá-la para sempre, até mesmo de um remédio que ela esteja tomando por muitos anos, por muito tempo. E talvez o remédio sim, ele é necessário de imediato para algumas pessoas, né? Não é o caso que eu acho correto, gente, mas isso é uma forma minha, Geisa, de pensar. Mas talvez para muitas pessoas é um fator libertador e talvez seja um impulsionante no começo, mas que seja de curto prazo, né? Não que seja de longo prazo. Às vezes é necessário, sim, mas um curto prazo, mas por muitos anos, por muito tempo, você virar refém daquilo, eu não acredito que seja... Que você esteja alinhado, você partindo do princípio de que você vai ser doente pelo resto da vida,
porque você vai ser refém pelo resto da vida daquilo. E eu acho que nós não precisamos ser reféns, gente, de nada nesse mundo, sabe? A gente não precisa se encaixar na vida do outro, a gente precisa se encaixar na nossa vida, a gente precisa rever nossos ideais, o que a gente quer, o que a gente precisa fazer, realmente a listinha do que eu quero pra mim, do que eu quero que seja melhor, sem precisar se encaixar em um molde que talvez a humanidade, as pessoas querem que você se encaixe, e sim, mas e sim no seu modo de pensar, no seu querer, no que você acredita que é bom, que faz bem pra você, que seja saudável pra você, mentalmente e espiritualmente. Então, pessoal, hoje eu vim falar pra vocês eu vou dar um exemplo muito sobre a minha vida em particular. Muitos dos traumas, muitos dos medos que a gente tem, às vezes a gente traz esses medos de infância, porque nossos queridos pais, não, gente, porque são maus, não porque nos criaram errado, mas sim porque a forma que eles criaram foi a melhor maneira que eles acharam que a gente deveria ser criado. Era a única forma que eles sabiam de nos criar, era o método que eles tinham para aplicar, um método de ensino deles, que eles acreditavam que seria bom para o nosso crescimento, seria bom para eles poderem ajudar a gente formar a nossa integridade, a nossa educação, e tá tudo bem, gente, tá certo. Porém, quando nós acessamos a nossa fase adulta, a gente começa a pensar com a nossa cabeça, né? A gente começa a ter os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios ideais, as nossas próprias certezas, né? Que não existe certo e errado, mas o nosso certo e o nosso errado, e o seu certo e o meu certo. Mas a gente começa a entender que talvez às vezes um método de ensino que a mãe nos deu, talvez na infância, nos reflete hoje, e talvez a gente tenha hábitos que a gente não concorde, a gente tenha hábitos que a gente tem medo ainda de fazer diferente, porque algo que foi nos ensinado lá atrás, né? E isso é muito ruim, é libertador, é ótimo a gente entender que a gente tem aquele sentimento, a gente traz à tona. A princípio vence sim um sentimento de medo, de vários porquês, né? Mas é ótimo a gente entender também que a gente está no alinhamento vibracional, numa fase muito importante, porque a gente consegue identificar que não está legal e que por que a gente tem aquele comportamento, se a gente acha que é errado, se a gente acha que aquele comportamento ainda nos traz medo, e a gente precisa simplesmente ressignificar. E a gente entender também que tá tudo certo, que bom, eu estou no caminho certo, porque eu estou conseguindo me libertar de algo que está me sufocando, algo que me traz medo. Porque você concorda comigo que nada que a gente faça na nossa vida, diariamente, é claro que existem riscos, medos, que a gente tem às vezes alguns desafios que traz o medo, e o medo é importante pra gente, pra até nos frear, pra gente até entender até que ponto a gente pode estar indo. Porém, um medo que é constante, um medo de fazer, de arriscar, um medo de às vezes você até entrar no relacionamento porque você acha que aquilo vai te trazer aquela mesma lembrança do passado, você vai conseguir, porque você traz todo o pensamento acessado que você traz do passado, ele se torna real. Vocês sabiam, gente? Uma outra hora eu vou gravar um vídeo sobre isso. Você traz aquela lembrança e ela é como se fosse não. Ela está acontecendo agora. Quando você traz uma lembrança do passado, ela se torna real, presente, naquele exato momento. Não pense você que você está trazendo uma memória do passado e que aquela memória aconteceu lá atrás. Ela aconteceu lá atrás e está acontecendo agora, nesse exato momento. Porque o que nós temos é somente o agora, não existe passado. Tem o agora, a gente só tem agora, nesse exato momento. Então, mas isso é uma pauta de um outro vídeo que eu vou trazer pra vocês, gente. Então, você traz aquela memória, você sente, você pode fazer um exercício, gente, você pode fazer um teste com você. Pense em algo que você te deu muito medo. Pense em algo que te trouxe muita tristeza. Você pode ter certeza que o seu corpo, você vai sentir no seu corpo hoje, você vai ter aquela sensação, muitas das vezes, se não é algo curado, totalmente curado, você vai até se emocionar, você vai chorar, porque aquilo te traz dor.
Então, gente, a gente precisa trabalhar esse lado da gente. Eu vou contar uma simples, bem breve, mas não que eu vou contar, gente, no sentido que eu culpe os meus pais, culpo minha mãe, jamais. Pelo contrário, se eu sou hoje a pessoa que eu sou, se eu conseguir me alinhar, se eu estou me alinhando, se eu conseguir mapear, se eu conseguir ser uma pessoa, uma buscadora, foi graças ao veículo que me trouxe, que foi minha querida mãe, que me criou com todo amor e carinho e respeito e com todas as ferramentas que ela tinha, que ela achava que era necessário aplicar em mim, e tá tudo certo. Hoje eu entendo que algumas, para mim hoje, eu não vou aplicar elas nos meus filhos, na minha neta, mas eu consegui decodificar e hoje eu faço diferente, entendeu? E tá tudo certo também. Só que para mim não é o modelo correto, mas para ela um dia foi e tá tudo certo. O importante é o que eu faço com aquilo que foi aplicado em mim e o que eu vou aplicar no meu filho e em outras pessoas, entendeu, gente? Mas vamos supor, na minha infância, minha mãe tinha muito aquela coisa, o fator de que assim, sempre se vinha alguém na minha casa, sempre se havia algum aniversário, alguma comemoração, ou mesmo receber uma visita. Os meus pais, mais a minha mãe, tinham o hábito de que, primeiramente as visitas e depois vocês de casa. Primeiramente as pessoas se servem, comem e depois vocês. E isso era para tudo, gente. Se vinha alguém dormir, se tinha alguma coisa que era nova, tudo que é novo, do melhor, é para visita. Vocês não podem pegar essa louça, tomar água ou tomar alguma coisa nesse copo, porque esse copo é da visita. Isso é para... O que é de melhor era sempre para o outro. Mas ela não fazia isso, gente, no sentido de nos magoar ou nos colocar em segundo plano, mas a vontade e a necessidade que ela tinha de que quem viesse para dentro da casa dela se sentisse confortável, se sentisse amado, se sentisse achegado, era muito grande. Então ela queria dar-se o melhor para o outro primeiro, para que ele gostasse, para que ele se sentisse acolhido, e depois o que sobrasse, o que desse, depois que o outro usasse, ela usasse. E a gente cresceu com essa crença eu cresci, na realidade, em um certo da vida eu consegui mapear, em um certo momento eu consegui mapear que eu tinha esse grau essa crença de não merecimento, de uma crença de que assim, eu não conseguiria fazer nada sozinha, eu não conseguiria, porque o que tem de melhor, sempre para o mundo, tanto em questão financeira, em questão de posição num trabalho, em posição de um relacionamento familiar, era sempre o outro tinha que ser melhor do que o meu, sabe? Eu não conseguiria acessar. Primeiro o outro eu precisaria usar, precisaria ter, para que eu pudesse também ter. Eu não conseguiria nunca o melhor, eu não me achava merecedor. Gravar um vídeo, gente, foi muito difícil, para mim foi libertador, porém eu falo que foi uma chave que foi virada para mim. Esse meu trabalho é muito importante, e olha que só, assina, né? E é um trabalho que eu faço, que eu sinto que é minha missão, de palestrar para o mundo inteiro, de passar o meu conteúdo para milhares, para o maior número de pessoas possíveis que eu puder alcançar. Mas como que uma pessoa faz isso? Ela precisa se mostrar, ela precisa mostrar a sua cara, ela precisa mostrar, conseguir mostrar todo o seu talento, mostrar toda a informação que vem para mim, eu repasso para vocês. Eu preciso me atualizar, eu preciso participar de mentorias, eu preciso participar de cursos, e muitas vezes com a câmera ligada, com a câmera ligada, ainda mas hoje eu faço isso com a maior tranquilidade do mundo, mas não era, eu precisei ressignificar toda a minha história em alguns pontos que ficaram essas amarras, esses medos. E é um medo, gente, uma trava, de um medo de que assim, que refletiu até mesmo no meu trabalho, na minha missão de vida, porque esse é um medo. Por que o medo? Eu falo que tem tudo a ver, gente.
com essa minha crença do passado de não merecimento, porque eu achava que eu não merecia. Quem iria me assistir? Quem ia ligar? Quem que iria querer escutar um vídeo meu, querer ouvir um ensinamento meu? Imagina, tem outras pessoas que fazem isso. Então, primeiro ela faz e depois qualquer coisa eu consigo acessar alguma outra pessoa, porque eu achava que eu não merecia ter um canal, eu não merecia me qualificar, eu não merecia um certo patamar de vida que eu tenho hoje, eu não conseguiria ter um bom relacionamento, e hoje sou casada há mais de 20 anos, né, precisamente há 24 anos, então assim, eu não me achava merecedora, eu tinha medo, muito medo de me expor do que as pessoas iriam falar, porque eu sempre achei que eu não teria espaço, porque sempre o outro que tem um espaço primeiro, sabe? Eu jamais ia ter espaço em algum lugar, até mesmo em ambientes de amizade, porque eu nunca me sentia merecedora de ser uma pessoa que a pessoa pudesse se achar que fosse minha amiga propriamente, porque ela iria ter outros amigos. Então você entende que é um dos, gente, que te faz refletir esse medo, esse não merecimento. E outra, eu acho que eu não falei aqui no começo pra vocês, mas assim, no começo, eu mesmo pequena, eu achava que por que eu tinha que comer depois? Por que eu fui crescendo achando que, nossa, mas então primeiro as pessoas usam, primeiro elas mexem, vamos supor, na comida, ela pode usar o que é melhor e depois a gente pode. Não tá correto, não tá certo. Eu já tinha isso na minha mente. Só que mesmo eu sabendo, isso depois ele equalizou, ele ficou assim. Eu cresci, passou o tempo, a gente começa a achar normal aquilo, né? Eu mesmo não achando normal, mas eu achava que talvez essa seria a forma correta. Porém, chega uma certa etapa, uma certa fase na vida que a gente esquece de tudo isso, porque você não já vivencia mais. Você começa a ficar adulta, aí eu casei, a gente tem sua própria família, a própria casa, e você esquece, mas isso acarreta, vem um medo de lá de trás, de muitas das vezes você até se expor, porque você não pode se expor porque você é menos, acaba vindo, na minha mente ficou aquela coisa de menos valia, de não merecimento, e o não merecimento, ele pode ser colocado em qualquer área da sua vida, e aquilo vai ser refletido na sua vida inteira, e você pode ressignificar, até que em uma mentoria eu consegui ressignificar, buscar o meu passado, fazendo um exercício para que eu pudesse trazer à tona o porquê de tantos medos da minha superexposição, que era um medo que eu tinha porque eu fui criada em entender que eu não poderia ser, eu sentia que eu não poderia ser protagonista da minha história, gente, porque teria que sempre ter alguém à minha frente para que eu pudesse, então, não aparecer, mas não expor o meu trabalho, mas assim, ser sempre sombra de uma outra pessoa que está fazendo sucesso, ou está sempre amparando. Esse sentimento, o que tem a ver no sentimento, ao menos, que reflete, que foi que eu trouxe de lá do passado, quando se vinha alguém para se alimentar, vamos supor, para comer na minha casa, e aquela pessoa, ela tinha que fazer, ela poderia comer primeiro e eu depois, ou ela poderia sempre estar à frente e a gente depois. Por quê? Por que tem a ver? Talvez para você não fique claro, nossa, Geisa, mas você acha que tem a ver? Tudo a ver, gente, é o merecimento que lá eu comecei a sentir que eu não tinha merecimento, que eu não era merecedora. Quem era merecedora eram as visitas, de tudo do bom e do melhor e das coisas de ser a primeira a comer, de ser os primeiros a sentar no melhor lugar, de poder usufruir, usar talvez de até uma roupa de cama que eu nunca tinha usado, que a gente, nossa, que legal, mãe comprou pra gente. Não, primeiro a visita usa, depois ela tem que, quando ela vier usar,
Quando vocês vierem usar, vai estar usado, vai estar limpinho, tudo, mas a visita sempre tem que ter o melhor. Então, assim, o outro sempre é melhor do que eu. O outro sempre é melhor do que você. Então, o outro sempre tem que se colocar à sua frente e tem que ser sempre à frente de tudo. Você não. Primeiro você serve e depois você pode se servir, ser servido. E não é bem assim, né, gente? Mas isso eu não trago com rancor, com ódio, com ressentimento. Não. Hoje, quando criança, por alguns momentos, sim. Eu não entendia, mas mesmo assim também não coloquei pra fora. Era algo que eram questionamentos meus. E às vezes até minha mãe chegava a me repreender porque eu falava, por que eu não posso comer? Por que não? Mas tava tudo bem, era aquela debate de criança. Mas e depois, quando eu fiquei adulta? E hoje, com toda a consciência que graças ao Pai, ao universo eu tenho, de que a minha mãe não é culpada de nada. Os meus pais, quem me ensinou tudo isso, não é culpado. E sim, fui a forma que eles sabiam de me criar, pois hoje eu não faço isso com os meus. Porque eu não acho correto. Eu acho que eu primeiro, eu adoro servir. Gente, é ótimo. Eu adoro recepcionar as pessoas que venham na minha casa. Eu adoro poder dar o melhor para eles. Mas primeiro é o meu melhor. É a mesma coisa de eu poder ensinar aqui para vocês, eu poder passar alguma mensagem positiva, alguma mensagem, algo esclarecedor, ou algo que eu que eu estudei, que não está em lugar nenhum, eu precisei acessar. Então eu preciso acessar primeiro, eu vou lá com todo amor e carinho, isso vai tempo, gente, vai dinheiro, tem recurso, isso tudo eu me disponibilizo primeiro, só que eu vou ali absorver todo o conteúdo, eu vou comprar, e aí depois eu compilo aquele estudo, eu repasso aquele estudo para vocês, mas primeiro eu preciso, eu não posso somente ligar aqui a câmera e falar o que eu acho, que eu acredito, tá, eu posso sim, mas como eu venho muito dessa linha da reprogramação mental, por que nós pensamos, por que nós travamos em alguns aspectos da vida, então eu preciso ser primeiro a protagonista da minha história, eu preciso buscar, eu busco e eu repasso, e eu adoro buscar, e todas as pessoas, os mentores, todo mundo que vem com essa linha de estudo, que vem se formar para formar também pessoas, eles precisam ser o primeiro a ir buscar. Eles não vêm, eles não esperam para poder ficar ali e responder. É que nem muitas das vezes muita gente só consome muito conteúdo só gratuito. E você acha que tudo que outra pessoa tem que te dar é gratuito. Que ela venha fazer um curso para vocês, elas venham passar, e você acha que, não, eu vou querer pegar tudo que aqui é de graça e depois, se alguém, eu faço aqui uma pergunta, porque eu nem me acho, e talvez não é nem por mal, gente, porque ela não quer ter o gasto, mas às vezes ela acha que ela não é nem merecedora, não como, eu nem posso fazer, eu não tenho como. Porque aquilo que você está buscando, aquilo que você está comprando é conhecimento, então você não acha merecedor de gastar, às vezes, um valor X por seu autoconhecimento. O que você tem que gastar é com outras coisas do dia a dia da casa que você acha que é importante, com dívidas que você fez, talvez ajudar outras pessoas, mas você não pode querer se doar com aquele treinamento, você não se disponibiliza de um presente, porque você não se acha merecedor de tudo aquilo. Então, gente, ele traz o não merecimento, que era algo que eu trabalhava muito em mim, era algo que refletia em muitas coisas, muitos aspectos da minha vida. E que hoje é muito claro, hoje eu tenho muita vontade, hoje eu tenho muita clareza do que eu sou. É claro, a gente se limpa todos os dias, a gente faz mentalizações todos os dias, eu me curo todos os dias, eu me amo todos os dias, eu me aceito todos os dias. Porém, é manutenção, é diário, né? A gente tem que ter uma manutenção todos os dias. Assim como nós fazemos nossas necessidades de higiene pessoal e tudo mais. Mas, gente, a gente precisa saber qual é a trava, qual o medo. O porquê que você tem tanto medo. E a minha descoberta foi essa. Porque eu não entendia por que eu tinha tanto medo de gravar um vídeo. Eu não entendia por que eu não conseguia, muitas vezes, até me expor em uma mentoria. Ficava de câmera desligada. Em treinamentos eu não conseguia expor a minha opinião.
levantar, me movimentar de uma forma que eu achava que eu poderia, porque era um sentimento de menos-valia mesmo, de não merecimento, de medo, de vergonha. E eu não sabia de onde vinha. E eu fui buscar, e nessa técnica eu busquei e trouxe tudo aquilo que me travava. E uma delas, o medo de gravar, era por conta disso, do protagonismo, o medo de eu ser a primeira, de eu ser a principal, de eu ter que poder colocar da play aqui e gravar um vídeo, de eu poder mostrar para vocês todo o meu conteúdo. Eu não achava que era merecimento isso meu, porque outras pessoas merecem, eu não, sabe? Eu faço outra coisa, mas que seja no anonimato, mas me aparecer, me expor, não. Então, gente, eu vou passar aqui a ferramenta para vocês que vocês possam fazer. Eu espero que vocês consigam ressignificar o medo de vocês com o relato da minha história, que para mim foi libertador. Quando eu fiz esse exercício, gente, ó, o trava-língua, eu fiz esse exercício, foi tão instantâneo que foi, eu simplesmente, eu liguei a câmera e gravei um vídeo. Eu falei, eu vou gravar um vídeo hoje, eu vou colocar no meu status, no meu stories, porque eu me libertei. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho vergonha da opinião das pessoas, do medo de ser a protagonista da minha história? Não, vou gravar. E eu fui e gravei, e me libertei, gente. Hoje eu gravo com toda a tranquilidade do mundo, com todo o amor e carinho do mundo, que vocês podem ter certeza que tudo que eu trago pra vocês aqui é com muito amor, com muito carinho e muita dedicação, que eu venho, eu aprendo, eu aplico e passo pra vocês aqui, tá bom? E eu vou mostrar, vou ensinar vocês, vou repassar esse exercício que eu fiz, eu modelei, eu fiz de uma forma que pra mim fazer, que era para fazer uma carta, né? O exercício era de uma forma que era para eu fazer uma carta para os seus pais e para sua mãe, ou alguém que você acha que foi a protagonista daquele sentimento que você traz à tona hoje na sua vida. Mas você vai fazer, eu acabei modificando, fazendo de um modo que, refazendo para que eu pudesse, que eu achei que foi assim, que foi a chave para me identificar o que realmente estava me travando, a descobrir de onde era isso, que era de lá da infância, que eu não sabia. Que você faz uma reflexão daquele medo, você vai ter que entrar realmente naquele seu medo, você vai precisar dar atenção um pouco mais porque que você tem aquela trava, e você vai escrever, você vai colocar em uma lacuna, vai pegar uma folha e vai colocar, dividir essa folha, ou pegar 2 folhas e escrever qual é esse ou esses medos. E na frente você vai colocar se você não tivesse esse medo, o que destravaria? Qual é o inverso desse medo seu que você tem? Dessa crença que você tem. Do medo, da vergonha, não ter vergonha, se amar, se respeitar, o que é? O que você poderia fazer para que você conseguisse destravar, né, esse medo? Qual é a chave essencial? Qual é algo que você, melhor dizendo, vamos supor, usando o meu exemplo, se eu tinha muito medo de aparecer, se eu tinha muito medo, muita vergonha, se eu tinha a crença de não merecimento, se eu sabia que eu precisava gravar um vídeo para poder me expor, para poder falar com vocês, o que eu precisaria fazer? Esse medo era de gravar. Então, o que eu precisava fazer para destravar? Seria gravar. Então, eu tenho que gravar. Então, eu tenho que olhar, por mais que você não consiga, faça isso com a câmera e olhe, veja, reveja, e depois, se for necessário, você publica. Se for alguma coisa, se for um meio de canal da sua profissão, se você precisa se expor, se exponha, né? Sem medo. Mostrando para o seu corpo, mostrando para a sua mente inconsciente que você é capaz daquilo, sabe? Então, se veja, fale no espelho. Se não for, se o seu trabalho não for de imagem, de autoimagem, que você não precisa se expor, que seja um outro fator de medo de uma outra coisa, se desafie a você ir aos poucos
você encarar aquele medo, enfrentar realmente de frente aquilo, né? Eu prefiro, eu não consigo usar muito a linha comigo que funciona mais, não é aos poucos, sabe, gente, é gradativo. Comigo é assim, que nem eu fiz a técnica, eu escrevi e eu me libertei e eu já fiz. Eu não fiquei, não, mas primeiro eu vou gravar, primeiro eu vou fazer, eu vou pro espelho, eu vou falar comigo e depois eu vou aos poucos. Mas muitas das pessoas é aos poucos, é gradativo. Ela precisa gravar, deixar ali guardadinho e ela ver um dia e falar, e ela ficar olhando para aquele vídeo várias vezes e vai chegar um momento que ela vai colocar aquilo para todas as pessoas. Mas outras pessoas preferem, não, eu vou com medo mesmo. E muitas das vezes, gente, muitas fases, muitas coisas na nossa vida, muitos desafios que a gente que aparecem no nosso caminho, a gente precisa sim, vai com medo mesmo, vai sem entender mesmo, porque se você sente que aquilo é correto de ser feito, se você sente que é o certo a se fazer, por mais que às vezes você não esteja nem enxergando como que eu vou fazer, você pega alguma coisinha, se você fizer essa pergunta, para você colocar a mão no seu coração e fizer a pergunta, o que eu preciso fazer para que eu alcance, para que eu chegue mais perto desse desejo, você pode ter certeza que você vai ser respondido. Pela sua centelha divina, por Deus, pelo Deus interior que habita dentro de você, você vai ser respondido. O que você não faz é aplicar aquela resposta que veio para você, mas que você não ouve nada, gente, isso vocês ouvem sim. Todos nós escutamos sim, porém nós não damos importância para aquilo que a gente está ouvindo, porque a gente acha que é muito louco. Não, acho que não devo fazer isso, mas nem tenho coragem. Pois é, então você não fez porque você não tem coragem, não porque você não escutou a sua voz de Deus dentro de você. Então busque, ouse a fazer aquilo que foi lhe passado para você fazer, porque não foi ninguém, gente, de fora. Foi seu Deus interior que habita dentro de você. Põe a mão no seu coração e faça a pergunta. E você vai ser respondido, gente. E é muito gratificante, é muito importante. Vocês vão ver que é muito libertador. Mas vocês primeiro precisam acessar a trava, o porquê daquele medo. Vocês precisam realmente tirar aquela sujeira que está debaixo do tapete, colocar à tona e entender o porquê daquele medo. E se libertar fazendo esse exercício. Pegue a folha de papel, escreva, reescreva o seu medo. Eu vou gravar, eu vou colocar a mentalização aqui em outro vídeo, porque esse vídeo já tá bem longo. Então, eu vou colocar o vídeo no outro canal da meditação. Vocês façam a meditação e vão fazendo. Talvez você destrave na primeira, eu destravei na primeira. Pode ser que para vocês demore um pouco, cada pessoa tem um tempo a se limpar, a conseguir destravar aquele medo, mas façam com o coração muito aberto, gente, com a mente muito aberta, acreditando que vocês, se eu conseguir, vocês também conseguem. Não existe, eu não fui escolhida, né? Todos nós somos escolhidos, por isso nós estamos aqui. Então não existe escolhido. Então façam, e para vocês também destravarem o mais rápido possível. E podem fazer sim a meditação também quantas vezes vocês quiserem. Quanto mais vocês sentirem que tem a necessidade de fazer, façam, porque não tem contraindicação. Se vocês fizerem ela 3, 4 vezes por dia, que vai ter um efeito rebote, não. Mas também vocês precisam entender, se ficar mais de 21 dias, mais de um mês fazendo aquela mesmo exercício, usar esse mesmo áudio para fazer aquela limpeza, aí parem realmente, gente, porque alguma coisa tem de errado. Porque aí você precisa entender o porquê que você não está se abrindo, você não está acreditando e se dando oportunidade. Porque não existe, gente, não dá certo. Se deu certo para uma pessoa, você pode colocar isso em prática para a vida, para qualquer situação que você queira alcançar. Não existe. Se para uma pessoa deu certo, gente, para qualquer um de nós vai dar certo. Não tem o escolhido de Deus, não. Todos nós somos escolhidos, então você consegue. Não é só a minha meditação da Geisa Aparecida que vai dar certo para você, que não vai dar certo para você. Ela vai dar certo. Isso não tem como, gente. Isso é uma coisa assim que é infalível. Não tem como não dar certo.
porque se deu pra mim, vai dar pra vocês. E deu pra muitas outras pessoas, então vai dar pra você também. Então, é força de vontade, e com certeza você tem, porque senão você não estaria aqui assistindo meu vídeo, você não tinha acessado todo esse meu conhecimento, você não teria acessado toda essa informação, então realmente foi pra você. Foi uma resposta que você estava pedindo, e o meu vídeo caiu aí como um paraquedas, que a gente usa como paraquedas, né? Para você ouvir, mas para você aplicar, não só ouvir o meu vídeo, mas sim aplicar pegar a minha experiência de vida, modular ela para suas, ver o que você, se você realmente tem alguma coisa a ser revista, né, a ser revisada, faça a carta, né, você vai pegar a carta e você vai colocar ali, escrever o seu medo e vai buscar o porquê que eu tenho esse medo e vai deixar ali o seu sentimento falar, o seu corpo falar, a sua mente falar. Não barre o que vier, escreva, mesmo que você ache que é bobeira, escreva e depois releia e você vai fazer a técnica e você vai conseguir se libertar com certeza, infalivelmente, desse medo. Você vai destravar realmente, gente. Realmente. E se eu falo para vocês, eu garanto, se vocês fizerem essa prática, o exercício da folha, vocês reescreverem e fizerem a técnica com o vídeo, com a meditação guiada, não fizerem realmente com a certeza de que vocês acessaram uma ferramenta maravilhosa, que foi uma ferramenta trazida do universo para vocês, que foi resposta que veio para vocês daquilo ao qual você quer realmente destravar, você vai destravar na primeira mentalização, ouvindo o primeiro áudio, fazendo uma única vez, vocês vão conseguir. Mas se caso vocês não conseguir também, gente, não desanima. Talvez vocês ainda estejam um pouco travado e não consiga libertar porque é uma liberação realmente de perdão, gente, de vocês, não é pro outro. A gente nunca libera perdão pro outro, a gente libera sempre perdão pra nós. Mas é isso, gente, façam, que é infalivelmente dar certo, tem como. E da primeira vez, o primeiro áudio com uma única vez, você fizer o exercício e fazer a meditação, tá bom? Então, eu vou, sem mais delongas aqui, eu vou terminar aqui esse vídeo, e eu vou logo repostar o vídeo também o exercício da meditação, vocês façam, e depois vocês trazem para mim nos comentários, ajudam até as outras pessoas, que muitas das pessoas assistem o vídeo, quer ouvir ou ver os comentários, se deu certo ou não, você traga para mim, até para mim, em retorno, né, que o universo sempre traz para nós, eu trago um conteúdo importante para vocês tragam o feedback de vocês, como tá sendo, como foi, se foi bacana, que eu tenho certeza que foi, não tem como dar errado, vai dar certo sim, de uma forma até de contribuição com o meu trabalho e contribuição que a gente tem que ter sempre com o outro, para que o universo também nos traga muito, 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 muito mais coisas melhores pra gente. Quando a gente contribui com o outro, a gente contribui pra gente também. Não é mesmo, gente? Sem culpar, sem medida, né? A gente tem que amar sem medida e a gente tem que fazer também bem pro próximo e bem pra nós mesmos, nos amar sem medida. Então, gente, é isso. Muita gratidão. Eu espero que eu tenha contribuído para a vida de vocês, consiga destravar, que essa ferramenta maravilhosa, poderosíssima, consiga destravar um medo que vocês tenham, e porque destravando esse medo, abrir as outras portas, muitas outras portas irão se abrir para vocês, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, e façam e me tragam aqui nos comentários o que foi e o que vocês sentiram no exercício da escrita e na mentalização e na meditação, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.